Oi galera, aqui é o Juliano, tudo bom? Vamos falar hoje sobre Cat Tools, as ferramentas de tradução. Eu já falei em alguns outros vídeos sobre esse assunto, explicando o que elas são, como elas funcionam e tudo mais. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a interface de todas as Cat Tools do mundo. Não, na verdade é um exagero, eu vou mostrar apenas umas 20 Cat Tools, né? Eu nem sei quantas Cat Tools existem. Com certeza existem algumas dezenas, eu acho bem possível que existam centenas ou talvez até milhares. Eu, particularmente, já usei em torno de 20 Cat Tools durante a minha carreira de tradução. Para quem não conhece essas ferramentas, eu vou explicar mais ou menos antes de falar da interface e como as agências de tradução trabalham com elas. Bem, as Cat Tools, as ferramentas de tradução assistida por computador, são programas que os tradutores usam para trabalhar o texto, para traduzir um texto de uma língua para outra. São como editores de texto, parecidos com o Word, por exemplo, que todo mundo conhece, só que tem algumas funcionalidades a mais. Por exemplo, numa ferramenta de tradução, o texto original ele é apresentado do lado esquerdo da tela, enquanto que a sua tradução é apresentada do lado direito. Então, fazendo um formato de duas colunas, onde numa coluna tem o texto original e na outra coluna ao lado tem o texto traduzido. E aí você pode olhar para os dois ao mesmo tempo e ver se a tradução está correndo bem, né? E no caso, você é quem faz a tradução, não é a ferramenta que traduz esse texto. Essas ferramentas de tradução, elas não traduzem absolutamente nada, que fique bem claro. Tem outras ferramentas que traduzem, são os tradutores de máquina, né, como o Google, né, e também podem ser integrados a algumas ferramentas como sugestões de tradução. Mas no caso, as ferramentas de tradução assistida por computador, as Cat Tools, elas não traduzem texto, elas servem apenas para você organizar o texto. E tudo que o tradutor for traduzindo vai sendo guardado numa memória de tradução, que é um arquivo, é um banco de dados, e aí isso vai facilitar para as linhas seguintes que você for traduzir. Se já tiver uma linha parecida, traduzida antes, ela vai ser sugerida. E também tem outras funcionalidades como corretor ortográfico, obviamente, controle de qualidade na tradução para ver se as linhas estão traduzidas de forma consistente. Você pode montar glossários, você pode ter uma funcionalidade que completa a palavra que você está digitando, então você só digita uma parte da palavra e aí a palavra inteira já aparece. Então essas ferramentas têm muitas funcionalidades, eu não vou falar aqui sobre as funcionalidades dela, mas a funcionalidade principal é guardar uma memória de tradução, ou seja, tudo que você traduzir vai ser guardado numa memória e isso vai ser usado para as traduções futuras naquele mesmo arquivo ou em outros arquivos. É isso que uma ferramenta Cat Tool faz. Ela guarda uma memória e ela consolida, ela deixa tudo mais adequado para se trabalhar em vários projetos com vários tradutores e todo mundo usar os mesmos termos, os mesmos glossários e tudo mais. É para isso que servem as ferramentas. Então agora falando sobre como funcionam as agências de tradução em relação a essas ferramentas. Bem, desde o começo da minha carreira até hoje, eu trabalho de 3 formas. Em alguns projetos eu não uso nenhuma Cat Tool, né? Eu recebo um arquivo no Word, ou no Excel, ou no PDF, e aí eu traduzo esse documento no Word, diretamente no Word, no Excel, diretamente no Excel, ou se eu receber um PDF, eu posso traduzir no Word e já entrego a tradução no formato do Word. Tem outros projetos que eu uso Cat Tools, que estão instalados no meu computador, onde eu mesmo tenho que pegar o arquivo, abrir o arquivo, traduzir, salvar e depois enviar para o meu cliente. E a terceira modalidade é quando eu uso uma Cat Tool online. Ou seja, eu não tenho que ter nada instalado no meu computador, o cliente apenas me manda um link, eu entro com o usuário e uma senha numa ferramenta que está na internet e aí eu faço esse trabalho de forma remota, né? Quer dizer, todos os trabalhos são de forma remota, mas no caso online
mais remoto ainda porque não tem nada no meu computador. Então é isso, né? Os trabalhos existem nesses três formatos: sem ferramentas, com ferramentas desktop instaladas no computador e com ferramentas online que eu estou vendo que estão sendo cada vez mais usadas. Então são essas três formas e eu vou mostrar para vocês a interface de todos esses tipos de ferramentas. E outra coisa, as ferramentas, né, elas podem ser compradas pelos usuários, ou seja, pelos tradutores. Algumas pessoas dizem que é muito caro comprar uma ferramenta, só que eu, por exemplo, até hoje eu já usei 20 ferramentas, mais ou menos, e só tive que comprar 2 delas, porque todas as outras o cliente me forneceu gratuitamente, ou era uma ferramenta do próprio cliente, que ele mesmo desenvolveu, então tem ferramentas proprietárias também, ou então ele me deu um acesso online para o determinado projeto. Então, de todas essas 20 ferramentas que eu já usei, eu só tive que comprar 2 delas, que foram o WordFast e Tradus. Só que o WordFast eu nunca mais usei porque nenhum dos meus clientes pediu, e o Tradus eu continuo ainda comprando todo ano porque é uma ferramenta muito pedida e eu tenho que usá-la constantemente. Então vamos agora ver a interface de algumas ferramentas e depois eu vou fazer mais alguns comentários finais. Me acompanhe aqui na interface das Cat Tools. Pessoal, essa aqui é a primeira Cat Tool que eu quero mostrar para vocês. Ela se chama CTE, ou Cloud Translation Environment, em português, Ambiente de Tradução na Nuvem. Eu estou usando essa Cat Tool há pouquíssimo tempo para um novo cliente da Suíça, para quem eu traduzo de alemão suíço para português brasileiro. Então vocês veem aqui um material de turismo e eu estou traduzindo aqui sobre as maravilhas da Suíça e das suas paisagens idílicas e condições perfeitas para o relaxamento e férias e tudo mais. Então aqui do lado esquerdo da tela vocês veem que tem uma coluna com o texto fonte, onde vocês podem ler aqui em cima Source, DE, que é Deutsch, alemão, e CH, que é o símbolo da Suíça. E aqui na segunda coluna vocês podem ler Target, e tem o idioma PT, que é português, e BR do Brasil. Então, do alemão suíço para o português do Brasil. Então vocês veem que tem realmente uma coluna aqui com todas as frases em alemão, e a segunda coluna com as frases que eu traduzi para português. E tem alguns menus aqui ao lado esquerdo que vocês podem ver com as tags, com algumas ferramentas, ajuda, edição. E aí tem realmente o campo aqui embaixo, no canto inferior direito. Vocês podem ler aqui: os refúgios de verão oferecem as condições perfeitas para esquecer o cotidiano. É aqui o texto que eu estou escrevendo em português, né? Então aqui é a visualização dessa ferramenta, que para mim é uma novidade. É uma ferramenta que eu uso online e o cliente me manda o link, o usuário e a senha, eu entro, traduzo e envio. No final eu clico nesse botão aqui, Submit, enviar, aqui no canto superior direito. Vamos agora para essa segunda ferramenta chamada MemoQ, ou em inglês MemoQ, e aqui é a versão desktop. É uma ferramenta que no caso eu estou usando para outro cliente, e também de alemão para português aqui nessa tradução. Vocês podem ver aqui do lado esquerdo tem a coluna com as linhas em alemão e do lado direito a coluna com as linhas em português, onde eu coloco a minha tradução. E aqui do lado direito da tela tem uma parte que ele sugere algumas palavras de glossário, onde a gente pode dar uma olhada ao longo da tradução. Aqui uma segunda tela também do MemoQ Desktop, que tenho instalado no meu computador. E aqui mais uma vez vocês podem ver aqui uma coluna em alemão e a segunda coluna em português, com cada linha uma do lado da outra. E tem muitas tags aqui, né? Você pode ver a BR, né? SUP. Então essas tags são marcações no texto, onde pode significar negrito, ou sublinhado, ou itálico. São realmente formatações do texto que a Cat Tool mantém aqui para, quando o texto for finalizado, ele ter aquelas marcações, ele ter aquelas formatações. Agora vocês também estão vendo o MemoQ online,
para outro cliente eu uso essa ferramenta no modo online, e vocês podem ver aqui uma tradução de inglês para português. Então aqui tem as linhas em inglês e do lado, na outra coluna, tem as linhas em português, que eu vou traduzindo. Então aqui a versão online e a versão desktop são bem parecidas. Eu vou traduzindo linha a linha, segmento a segmento, e vou passando para o próximo, e ele vai marcando com um Vzinho verde aqui os segmentos que eu já confirmei. E aqui está mostrando a linha número 8, é a linha que eu estou traduzindo no momento. E a terceira ferramenta de hoje se chama Passolo, e vocês veem que é uma interface um pouco diferente das outras duas ferramentas que a gente viu. Aqui ele está mostrando do lado esquerdo os arquivos que eu vou traduzir. Aqui no meio da tela tem realmente as linhas, né, em inglês e em português. E na verdade aqui embaixo, no canto inferior direito, é onde tem realmente a frase em inglês e embaixo dela a frase em português onde eu digito. Então é uma ferramenta que tem uma interface um pouco diferente, né? A parte que está sendo traduzida, ela está separada aqui embaixo. A quarta ferramenta de hoje é o XTM. Eu só usei essa ferramenta para esse cliente aqui, chamado Lingo24, para quem eu já fiz centenas de trabalhos. É uma ferramenta online. Vocês podem ver aqui bem simples, né? Um texto em inglês e o texto em português do Brasil, né? Uma coluna para uma língua, outra coluna para outra língua, tudo muito semelhante. Eu vou traduzindo, vou passando para o próximo segmento. Também tem algumas tags, algumas marcações aqui entre chaves, né? Número 1, número 2, número 3. Isso aí pode significar um negrito, pode significar um itálico, pode significar um sublinhado, qualquer coisa, uma cor diferente. Então, nunca mexam nessas tags. Deixem elas onde elas estão. Nunca mexam nelas. Traduzam e mantenham as tags sempre na tradução conforme está no original. A quinta ferramenta é o MemSource. Eu estou usando bastante atualmente. Aqui para a tradução de um jogo do inglês para o português. Vocês podem ver mais uma vez a língua fonte em inglês e a língua alvo em português. As duas colunas, né? E aqui ao lado direito, no canto superior, você pode ver algumas sugestões, né, que vieram da memória, que eu posso usar para algumas frases dessas. E aí tem alguns botões aqui, né, passar para o segmento seguinte, copiar a fonte no destino, etc. e tal. Então, ferramentas muito parecidas, você vai passando para o segmento seguinte e vai salvando. A sexta ferramenta se chama Cato. Eu uso essa ferramenta para traduzir para os Tradutores Sem Fronteiras, Translators Without Borders. Então aqui eu estava traduzindo de francês para português. Então vocês podem ver esse documento aqui. Ele vai mostrando realmente a linha que eu estou traduzindo, e em cima estão as que eu já traduzi e embaixo as que eu vou traduzir mais para frente. Aí quando eu termino de traduzir, eu clico nesse botão Translated e ele já passa para o segmento seguinte e eu dou continuidade. Mas sempre dessa forma, duas colunas, eu vou traduzindo e vou passando para o próximo. A sétima ferramenta é HSTE, significa Highly Secure Translation Editor, editor de tradução altamente seguro. É o nome dessa ferramenta, usada para um cliente meu. Eu acho que é uma ferramenta proprietária, porque eu só usei para esse cliente, parece que é um programa que eles desenvolveram. Essa tradução aqui foi bem pequena, né? Só duas palavras, Sodium Cyanide, então cianeto de sódio, é um trabalho bem pequeno, que só tinha duas palavras, e eu traduzi como 3 palavras. Então vocês podem ver essa ferramenta também. Aqui só está aparecendo uma linha, mas elas podem ter aqui muitas outras linhas se fosse um trabalho maior. E aí apareceria aqui as linhas e eu iria traduzindo e passando para a linha seguinte. A oitava ferramenta se chama SmartLing. Eu estou usando bastante essa ferramenta. Mais uma vez vocês veem aqui tudo muito parecido. Uma coluna em inglês, outra coluna em português, né? E aqui está dizendo alguns percentuais de semelhança que cada uma dessas linhas teve em relação à memória de tradução. Aqui do lado direito você pode ver uma sugestão da memória que eu posso trazer para a minha tradução e modificar alguma coisa, se for o caso. Então, mais uma vez, vou traduzindo e vou passando para o segmento seguinte, não tem mistério nenhum. A nona ferramenta é muito famosa, é o Tradus. Aqui é uma ferramenta desktop. Vocês estão vendo aqui uma tradução de inglês para português. Do lado esquerdo tem o texto original, do lado direito tem a minha tradução. Eu vou traduzindo linha a linha e passando para o segmento seguinte. Aqui em cima apareceu alguma sugestão da memória de tradução e tem um grande menu. Essa ferramenta é muito completa, muito complexa. Realmente o que eu uso dela é o seguinte, é apenas o comando para ir para a linha seguinte. Então
não faço muita coisa além disso. Eu traduzo e passo para a próxima linha e é a vida que segue. A 10ª ferramenta é o Idiom Workbench. É uma ferramenta que eu só usei para um cliente até hoje. Desde 2010 eu uso essa ferramenta. A interface dela também é muito parecida, né? A coluna em inglês e a outra coluna em português. Tem umas cores para diferenciar se o segmento é mais ou menos parecido, ou se é exato, ou se é um fuzzy match, que eu já expliquei o que é isso em outro vídeo. E aqui embaixo tem algumas sugestões de tradução, da memória de tradução, né? A palavra add, sugerido como adicionar. A palavra part, sugerido como peça, porque isso aqui é um software de montagem de peças, né? De automóveis e coisas do gênero. Aqui é mais uma figura também do idiom, aqui mostrando que tem a janela de tradução aqui no centro, tem a janela da memória, que é essa parte aqui embaixo, a janela de termos técnicos, que vem do glossário, e aqui no canto superior direito tem os arquivos para traduzir. A 11ª ferramenta se chama QT Linguist. Eu também uso essa ferramenta pouquíssimo. A interface dela não é nada agradável, é muito chata. Você pode ver que aqui no lado esquerdo tem todos os arquivos que eu vou traduzir. Aí eu selecionei esse arquivo, aparecem as linhas do arquivo e aqui embaixo umas caixas de texto onde eu posso digitar a tradução, né? Então aqui o texto fonte está dizendo System will shut down in, aí tem percentual 1 seconds. Então esse percentual 1 aqui é uma variável que vai ser substituída por algum número no futuro, né? Pode ser 2, 3, 4 segundos. Então isso aqui é uma variável, né? Não é um número mesmo. Então a gente tem que prestar atenção nessas marcações aqui, que podem ser variáveis no meio do texto, né? Então em português eu botei, o sistema será desligado em percentual 1 segundos. Esse percentual 1, no caso, é uma variável que será tocada por algum número. Aqui embaixo vocês veem que tem algumas sugestões já da memória de tradução, né? A 12ª ferramenta se chama Transit. Eu usei essa ferramenta só para um cliente. Eu não achei aqui um arquivo para mostrar para vocês, então eu peguei essa imagem da internet. Aqui, teoricamente, era uma tradução de inglês para alemão. Realmente uma ferramenta com interface muito antiquada, muito feia. E eu me lembro que essa ferramenta ela não é nada fácil de ser usada, mas eu já usei algumas vezes para um cliente. 13ª ferramenta se chama WordBee e eu só usei algumas vezes para um cliente, faz muito tempo que eu não uso, não achei nenhum arquivo meu aqui no computador, peguei essa imagem da internet também. Vocês podem ver aqui uma tradução de inglês para francês, aqui no lado esquerdo é inglês, no lado direito é em francês, e aqui tem outras janelas com outras funcionalidades que você pode chamar aqui da memória, do glossário e de tudo mais. 14ª ferramenta, eu até já falei dela num vídeo, é o WordFast. Eu usei muito essa ferramenta, principalmente no começo da minha carreira. Vocês podem ver aqui, mais uma vez, que tem as linhas em inglês, as linhas em português. Eu falei exatamente sobre esse texto aqui, um texto que eu escrevi, só para exemplificar, num outro vídeo chamado O Essencial do WordFast. É uma ferramenta também muito simples, né, desktop. Eu usei durante uns 8 anos, depois não usei mais, quer dizer, já faz uns 3 anos que eu não uso essa ferramenta porque nenhum cliente me pediu mais. E a 15ª ferramenta, na verdade não é uma ferramenta, é o Excel, né? Não é uma ferramenta de tradução, mas é uma ferramenta que pode ser usada para traduções. Então aqui no caso eu recebo às vezes arquivos assim dos meus clientes no Excel, ele bota aqui várias colunas, né? O texto original em inglês, e aqui as traduções dos outros tradutores, né, de francês, italiano, alemão, espanhol, japonês. E aí eu tenho que procurar a minha coluna, e aí eu vou chegar aqui no português brasileiro, que está do lado do coreano e antes do russo e do árabe. Então aqui no português brasileiro eu vou completar com a minha tradução, me baseando naquele texto original do inglês, mas claro, eu posso pescar aqui dos outros idiomas, se eu souber, né, francês, espanhol, alemão, italiano, eu posso pegar dicas aqui e até é uma forma também de usar o Excel como uma ferramenta de tradução, fazendo várias colunas, uma coluna para cada idioma, e aqui você vai traduzindo. Aqui, essa imagem, né, com as marcas de algumas dessas ferramentas, vocês podem dar uma olhada. Tem o Tradus, WordFast, MemoQ, Passolo, Idiom, XTM, POEdit, Transit, WordBee, QT Linguist, MemSource. Aqui tem umas outras, TransTool, HSTE, Coach. E eu também posso citar mais algumas ferramentas que não botei aqui, que são o Dejavu,
o Fluency, o MateCat, o Omega T e o Swordfish. Algumas dessas ferramentas eu só ouvi falar e nunca usei, mas a maioria delas aqui, quase 20 dessas ferramentas, eu já usei e já usei para um cliente ou para outro, quer dizer, uma coisa bem variada, como vocês podem ver. E para finalizar, eu quero mostrar para vocês esse site que eu achei aqui, que eu vou colocar o link na descrição. É um site que ele está comentando aqui quantas ferramentas você deveria ter. É um texto bem longo, eu vou mostrar para vocês só essa imagem. Essa imagem aqui é a opinião geral sobre Cat Tools. Aqui foi uma pesquisa feita com 161 tradutores. Todos eles responderam a essa pesquisa e 92 deles disseram que eu não poderia mais viver sem elas. Né? Eu não poderia mais traduzir sem as Cat Tools. Foi o que 92 tradutores de 161 disseram sobre as Cat Tools e sua opinião geral sobre elas. Depois teve 45 tradutores que disseram que são ferramentas práticas, mas não são necessárias. E 15 tradutores não emitiram opinião. 8 tradutores disseram que é um mal necessário. E um tradutor disse que elas são absolutamente redundantes. E de fato são, né? Elas são muito parecidas, elas fazem as mesmas coisas. Eu preciso usar dezenas de ferramentas porque eu tenho muitos clientes. É chato, mas é a vida, né? E no final aqui não se aplica zero. Então essa foi a opinião deles, né? Alguns disseram, né, que não podem mais viver sem elas. Outros disseram que elas são práticas, mas não são necessárias. Não emitiram opiniões, ou é um mal necessário, ou são absolutamente redundantes. E para finalizar, eu quero recomendar para vocês que assistam a esse vídeo aqui maravilhoso. É um bate-papo sobre Cat Tools, que foi promovido pela pós da Estácio. Aqui vocês podem ver 3 grandes tradutores. Eu já tive a oportunidade de conhecê-los no Congresso Internacional da Abrats. É o PT Rissati, um tradutor aqui literário, sentado ao lado esquerdo aqui. No meio vocês podem ver o William Casemiro, que já foi presidente da Abrats, agora ele tem uma empresa chamada Translators 101. E aqui, depois do William, temos a Val Ivônica, que também é tradutora há bastante tempo. E eles 3 estão falando aqui com essa pessoa da Estácio sobre ferramentas de tradução, o que são, como usar, quais eles usam, como aproveitá-las. Então eu recomendo que, se você quiser conhecer a fundo sobre Cat Tools, ferramentas de tradução assistida por computador, assistam a esse vídeo aqui, esse bate-papo maravilhoso com esses 3 tradutores aqui, o PT Rissati, William Casemiro e Val Ivônica. Então pessoal, espero que tenham gostado aí das interfaces. Elas são bem parecidas umas com as outras. Como vocês veem, se a gente aprender a usar uma Cat Tool, a gente praticamente já sabe usar todas as Cat Tools, né? E eu vou falar agora um pouco da minha história de evolução nessas Cat Tools. Eu comecei trabalhando apenas no Word, porque o meu primeiro cliente não exigia nenhuma ferramenta. Depois, em 2009, ele adotou o WordFast, e aí eu comecei a usar o WordFast. E depois foram surgindo outros e outros clientes ao longo dos anos, e cada cliente foi solicitando uma ferramenta diferente. Então eu fui adquirindo essa ou aquela ferramenta sob demanda. Cada vez que um cliente pedia uma ferramenta diferente, eu baixava, eu instalava, era gratuita normalmente, ou então ele me dava um acesso pela internet, e eu já sabia usar as ferramentas anteriores, então eu já sabia usar qualquer ferramenta que surgisse pela frente. Então a grande dica aqui é que você não fique preso a uma só ferramenta. Se você quiser ter muitos clientes e eles vão solicitar ferramentas diferentes, que você tenha essa versatilidade, que você saiba se adaptar, saiba usar uma ferramenta instalada no computador ou uma ferramenta online, que você aprenda a usar atalhos das ferramentas, né? E assim, tem alguns tradutores que usam só uma ou duas ferramentas preferidas deles. Normalmente eu uso umas 6 ferramentas, mais frequentemente toda semana, né? Porque toda semana eu tenho pelo menos uns 25 projetos de tradução, a maioria deles sendo bem pequenos e de clientes muito diferentes, que usam ferramentas diferentes. Então eu tenho que usar, não posso me restringir, eu tenho que ser flexível. E aí eu vou fazendo esse uso variado das ferramentas.
Eu até pensei no começo da minha carreira de tradutor de criar uma memória de tradução geral para todos os meus projetos. Mas à medida que as ferramentas de tradução no meu computador foram se multiplicando, 2, 3, 5, 10, 15, 20, eu vi que assim, é possível às vezes você fazer uma exportação de uma ferramenta para outra e você aumentar a sua memória de tradução, mas a minha abordagem com as memórias de tradução ela é muito simples, ela é muito minimalista, digamos assim. Eu praticamente não guardo memórias de tradução, né? Porque os meus clientes eles já enviam as memórias deles para cada projeto, para cada cliente final e para mim, pelo menos eu traduzo em áreas muito diferentes e até em línguas diferentes, então as memórias de uma língua não servem para outro par de línguas. Então eu praticamente não guardo nenhuma memória de tradução. Cada projeto para mim é como se fosse o primeiro projeto da minha carreira em termos de memória de tradução, né? E eu não ia ficar fazendo essa compatibilidade entre 20 ferramentas, sendo que às vezes eu uso umas muito pouco, outras demais. Então eu não guardo memórias, os clientes cuidam dessa memória para mim, já me mandam, ou então está na internet, tem um servidor onde está tudo junto. Então, para mim, a minha abordagem realmente é uma abordagem de cada dia é um novo dia, né? Cada projeto é um novo projeto e eu não guardo memórias. Talvez isso possa até deixar alguns tradutores mais experientes boquiabertos, porque assim, normalmente eu vejo que algumas pessoas guardam memórias durante anos e já tem milhões de segmentos na sua memória, mas assim, eu acho que um projeto e outro projeto de clientes diferentes, de línguas diferentes até, pouca coisa é aproveitável. Então, assim, de vez em quando eu tenho realmente que traduzir de novo, né, nomes de países, por exemplo, listas de nomes que eu já traduzi várias vezes, mas assim, são coisas realmente esporádicas e que para mim não fazem tanto mal. Então, eu não guardo memórias, eu não monto uma memória geral, eu realmente vou usando ferramentas e uso a cada projeto uma novidade. Essa é a minha abordagem e tem dado certo. Então a minha dica para vocês é: tenham muitos clientes, usem muitas ferramentas à medida que forem sendo pedidas, não tenham medo da tecnologia, porque realmente são muito fáceis. Eu não sei usar muito nenhuma dessas ferramentas, eu uso realmente só o básico de cada uma e para mim tem sido totalmente suficiente, já faz 11 anos. Eu tenho certeza que nas próximas décadas da minha carreira eu ainda posso usar minimamente essas ferramentas. Tem alguns tradutores que dizem que não usam ferramentas e não gostam, mas eu acho que é uma perda de tempo e uma perda de oportunidades também, porque você tem que se renovar, você tem que conhecer, tem que avançar à medida que a evolução tecnológica da tradução acontece. Então você que não usa ferramentas, que perde oportunidades de novos clientes, de novas conquistas. Então é isso, eu digo que vocês têm que mergulhar na tecnologia, aceitar essas ferramentas com interfaces bonitas, com interfaces feias, com mais ou com menos funcionalidades, mas é o jeito, né? É o jeito e a gente tem que se adaptar a cada um desses casos. Então é isso, espero que tenham gostado aí das ferramentas, elas não são bichos de 7 cabeças, elas realmente são muito parecidas. Você abre o arquivo, traduz e salva e ponto final. Ela só serve para organizar melhor a tradução e que para tudo fique mais visível para todos os envolvidos. Então é isso, um grande abraço e botem aqui nos comentários se tiverem alguma dúvida sobre ferramentas, vamos tentar respondê-las. E até o próximo vídeo.